Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula da disciplina de Auditoria e Consultoria em Recursos Humanos. É um prazer estar aqui com vocês nesse quinto semestre, né? Para falar sobre isso. Meu nome é Rinaldo José Barbosa Lima, sou professor em RH e especialização em Auditoria e Consultoria, né? E é um prazer estar aqui com vocês para falar dessa disciplina, quanto é importante e quanto nos faz refletir da necessidade do conhecimento de se realizar uma auditoria ou consultoria em recursos humanos. Então, nesse momento, antes da gente abordar, dar o início à nossa primeira aula, a gente precisa entender a importância da auditoria e da consultoria dentro de uma organização. Concordam comigo? Qual empresa que não utiliza a consultoria e através da auditoria para avaliar seus processos, se estão adequadamente implementados, se estão rodando adequadamente do jeito que foi planejado? Então, a consultoria é algo muito importante, ela faz todo o diferencial nesse momento, quando nós queremos implementar algo novo, quando nós queremos fazer a diferença, né? Ou seja, se eu não tenho os conhecimentos necessários para implementar algum sistema de gestão, alguma coisa nova, um plano de carreira, um plano de avaliação de desempenho, eu vou o quê? Eu busco no mercado competências, uma empresa, pessoas, consultores que possam me auxiliar a implementar essa nova metodologia, né? Qualquer que seja ela. Se eu não tenho a expertise para implementar, então eu posso ir no mercado e buscar essas competências, né? Mas antes da gente falar um pouco sobre auditoria e consultoria, a gente precisa falar do foco do RH. Hoje o RH, ele é muito submisso às outras áreas dentro da empresa. E nós temos que tornar o RH estratégico. Então, um dos temas da nossa aula de hoje é o RH estratégico. É a volta do RH ser aquela cabeça da empresa, estar junto nas decisões organizacionais. Então, o recursos humanos, a área de RH, ela precisa estar diferentemente do que ela está hoje. Ou seja, ela tem que realizar as suas atividades, porém, fazer algo a mais, que é estar muito próximo das estratégias organizacionais. Então, se a empresa trabalha com planejamento estratégico, se a empresa ela quer realmente colocar a empresa num patamar diferenciado, o que é necessário? É necessário, primeiramente, que o recursos humanos se torne um RH estratégico. E é isso que nós observamos nas grandes empresas, aquelas que buscam realmente ser líder de mercado, que um dos maiores desafios dela é tornar a empresa estratégica, é tornar a empresa como um todo estratégica, tendo profissionais adequados, capacitados para assumir qualquer desafio a qualquer momento dentro da organização. E para isso eu preciso ter, então, uma capacidade diferenciada na área de recursos humanos. Eu preciso ter esse envolvimento da área de recursos humanos, ou seja, aquele gerente de RH não ser só apenas um gerente de RH, mas ser, sim, todo um alavancador da empresa neste momento. Ou seja, vai passar tudo pela área de RH. Se eu quero ser a primeira empresa, se eu quero ser a empresa top, se eu quero oferecer os melhores produtos ou serviços, tudo isso passa pelas mãos do recursos humanos, porque as pessoas estão lá, as pessoas passam por lá, as pessoas são capacitadas e treinadas pela área de recursos humanos. Toda a área de desenvolvimento, se ela está ainda na empresa, porque a área de recursos humanos já sim colocou ali à disposição alguns benefícios que façam com que ele realmente seja gratificado em trabalhar nessa empresa. Tenha algo diferenciado. É por isso que nós falamos, a área de recursos humanos é estritamente profissional, estritamente alavancador da estratégia organizacional, certo? Para isso, então, para dar início, a evolução empresarial. Como nós vemos, então, a evolução empresarial? Dessa forma, como nós temos? Nós temos a evolução empresarial da seguinte situação. Toda empresa, ela busca evoluir. Toda empresa, ela busca ser inserido
e evoluir no meu negócio. Para isso, eu preciso ter, então, em mente que a evolução é algo fundamental e toda empresa, ela busca evoluir, ela busca ser algo diferente no mercado, oferecendo produtos e serviços com capacidade de concorrer com os meus concorrentes. Mas eu quero ser melhor. Toda empresa busca evoluir, porque ela quer ser melhor. E para ela evoluir, ela precisa o quê? Ter estratégias. Ela tendo estratégias, ela consegue evoluir. Então, sem estratégias, eu não consigo evoluir. A estratégia faz parte do meu negócio. Mesmo uma empresa pequenininha, a estratégia faz parte do negócio dela. Não tem como ela crescer sem ter uma estratégia. Ela pode até não chamar de estratégica, mas, de certa forma, a padaria do seu Joaquim, aquela empresa lá da esquina, fornecedora de serviços, sempre ela está pensando como que ela poderia fazer para crescer, para dar mais serviços, para dar mais empregos, para ter uma rentabilidade melhor, para melhorar a maneira de ouvir o cliente, de até atender os seus clientes, né? Então, isso faz com que a empresa evolua. Para isso, ela tem que ter estratégia. E a partir daí, então, o que eu preciso ter? Vamos lá? As mudanças. Sem as mudanças, que é a concretização da estratégia. Se eu tenho uma estratégia para chegar na evolução, que é onde eu quero chegar, né? Eu preciso ter as mudanças necessárias. É colocar em prática aquilo que eu tenho estratégica. É sempre olhar de forma diferenciada. É como eu tivesse traçado um caminho e eu preciso, então, fazer com que a empresa busque caminhar nesse trajeto que eu montei para poder chegar aonde eu planejei. Então, essas são realmente as mudanças necessárias para que as estratégias aconteçam e só assim, então, a empresa buscar evolução. Ok? Dentro dessa forma, então, o que nós temos dentro da evolução empresarial? Nós temos aqui a evolução tecnológica, concordam comigo? Que cada vez mais a tecnologia está muito dentro do dia a dia das pessoas. Eu estou conectado a qualquer momento, a qualquer local, em função de um celular, de um notebook. Eu estou conectado. Novas tendências econômicas, no caso da globalização. Relações empresa-governo sempre estarão conflitantes, porque o governo quer cobrar mais impostos e as empresas querem investir mais, não é isso? A intensificação do avanço tecnológico, nós já estávamos comentando aqui da própria inovação tecnológica, as parcerias estratégicas, então, e isso acontece muito. Vou dar um exemplo de parcerias estratégicas, um exemplo bem rápido aqui para vocês. Hospitais. Tem hospitais que eram pequenininhos, daqui a pouco começaram a oferecer tomografia, ressonância magnética, porque fizeram parcerias com outras empresas. Então, a partir dessa parceria, essas empresas, elas trazem esses equipamentos para dentro do hospital e começam, então, a oferecer esse serviço juntamente com o hospital. Então, perceba que o hospital não precisa ele comprar o equipamento sendo dele, não precisa. Hoje as parcerias estão muito... Tem hospitais, por exemplo, que chega a ter aí 10, 12 empresas dentro do hospital, atuando dentro de um hospital. Por quê? Oferecendo serviços de diagnósticos de diferentes situações. E também tem um serviço de hospital, claro, sem dúvida. Então, pessoal, para chegar ao ponto do hospital ter toda aquela habilidade, aqueles equipamentos todos, é um investimento absurdo. E o hospital não tem esse capital. Então, ele faz parcerias e, a partir da parceria, então, ele começa a crescer de forma diferenciada, tá bom? Outra situação que também podemos falar é a grande preocupação com o meio ambiente. Isso, grandes empresas, por exemplo, têm dificuldades em exportar seu produto para outros países, por exemplo, da Europa, em função do quê? Que ele tem dificuldade de fornecer ou precisa ter uma ISO 9000, uma ISO 14000, uma certificação para poder exportar, para alegar, para dizer o seguinte, o meu
produto, não utiliza, ele não degrada o meio ambiente, não utiliza mão de obra escravo, nem de crianças. Eu preciso ter essas comprovações. Então, muitos países só aceitam produtos mediante as certificações ambientais dentro do país onde ele atua. Correto, pessoal? Então, por isso que não é fácil você exportar para um país, não. Tem algumas regras, e essas regras é muito importante. E por último aqui, as fusões. E quando nós falamos fusões, é porque nós temos aí em mente que a empresa ela vai, de certa forma, crescer muito mais rápido quando ela se une a uma outra empresa. Concorda comigo? Isso, então, faz toda a diferença quando nós falamos em evolução, tá bom? Evolução para o RH estratégico. Quando nós falamos do evolução para o RH estratégico, então temos todo um diferencial, porque agora nós estamos colocando o RH, né? Nós estamos falando no RH estratégico. E quando nós falamos do RH estratégico, um pouco do início que nós comentamos a vocês, nós precisamos tirar o RH daquela situação de apenas ser mandado. Eu preciso colocar o RH no patamar aonde ele precisa estar. Estrategicamente, ele vai fornecer a mão de obra específica, as pessoas treinadas, capacitadas, em função daquilo que a empresa busca ou ela quer chegar. Concordam comigo? E, normalmente, isso é difícil. A gente encontra muitas coisas acontecendo e essas mudanças do RH estratégico, elas se tornam bastante complicadas, né? Mas o RH estratégico se dá da seguinte forma. A modernização da área de recursos humanos, ela é em função do quê? De ameaça de novos concorrentes. Então, a empresa, de certa forma, né, em função dessas mudanças do ambiente organizacional, ela precisa cada vez mais melhorar a sua condição de contratação. Seus critérios de contratação, seus critérios de elaborar pagamentos, de fazer com que os funcionários trabalhem proativamente, busquem fazer com que eles estudem, que eles praticam, que eles buscam evoluir dentro da organização. E também fazer com que a organização faça parte dessa escalada, né? Dessa evolução do profissional. Por quê? Porque só assim as coisas vão acontecer. Então, em função da ameaça de novos concorrentes, em função também do foco da satisfação do cliente, tudo isso faz com que as empresas mudem. O poder de compra dos clientes também é elevado. Então, tudo isso faz com que eu não faça as mesmas coisas que eu fazia ontem. O RH, para admitir uma pessoa na sua quadro de funcionários, ele precisa avaliar a competência, avaliar quais os objetivos que tem aquele cargo e realmente buscar aquela pessoa com mais capacidade. Diferente de quando um diretor liga e fala assim, olha, eu tenho uma pessoa aqui para te indicar. Ótimo, que tenha uma pessoa para indicar, claro que é bem melhor, mas essa pessoa precisa estar dentro dos quadros ou dentro das qualificações necessárias do quadro. Caso contrário, o RH não vai contribuir com a gestão da organização. Muito pelo contrário. E isso acontece muito, porque o gerente de RH quer manter ali uma linha amiga com aquele diretor, com aquele gerente que solicitou, né? E acaba ali prejudicando toda uma situação que foi traçada em função do desenvolvimento daquela atividade do processo. Então, pessoal, nós temos que rever, sim, constantemente os nossos padrões de avaliação de pessoas e até a nossa conduta, a nossa postura dentro da organização como gerente de recursos humanos, tá bom? O poder de influência de fornecedores é uma outra situação que também vem colocando influência nisso, nessa modernização de área de RH, a ameaça de produtos substitutivos. Então, olha só, se eu estou no meio de uma guerra comercial intensa, que eu tenho que desenvolver um produto ou desenvolver um novo serviço, o que eu preciso de fato? Eu preciso de fato, então, desenvolver um produto novo, algo
que vai dar toda, alavancar o meu negócio. Aí eu coloco lá para admitir um engenheiro, uma pessoa com essa competência para desenvolver esse sistema aqui, que possa me ajudar. Aí você vai, atende um pedido de um diretor e você coloca uma pessoa sem nenhuma competência no cargo, mas ele é indicado pelo diretor. Ou seja, algo que deveria ser desenvolvido em 6 meses, 4 a 6 meses, não vai ser desenvolvido em 1 ano. Então, você agregou para a gestão da empresa? Não, infelizmente não. E é isso que o setor de recursos humanos precisa ser orientado, reorientado a fazer realmente as coisas, as diferenças na área de recursos humanos. Parar de ouvir aquilo que a diretoria quer para seu bem-agrado e começar a ser muito mais crítico com aquilo que é o cargo ou assim exige. Ok? Outra situação, então, que nós podemos ver, novos modelos de gestão. E quando eu falo novos modelos de gestão, eu já disse aqui, a própria certificação ISO 9000, né? A ISO 9000 é um modelo de gestão. Quando nós temos a ISO 9000, a ISO 14000, que é um meio ambiente, nós temos o Prêmio Nacional na Qualidade, o PNQ, que é um sistema de gestão totalmente evoluída brasileira, né? Então, nós temos aí grandes sistemas de gestão entrando dentro da organização, transformando vidas de pessoas, processos internos para serem mais justos, mais confiáveis e muito mais ágeis e evitando mais mão de obras, né? Então, qual que é o meu objetivo? É fazer mais com menos, ok? E aí, então, o nosso próximo seria o quê? A formulação estratégica. Dentro dessa formulação estratégica, então, o que nós temos? Quem já trabalhou dentro de uma formulação estratégica, né? Era bom a gente saber quem que trabalhou dentro de uma formulação estratégica para tirar algumas dúvidas, né? A formulação estratégica, quem trabalhou na missão, visão, valores, objetivos ou até as metas da organização? Isso é formulação estratégica. E a formulação estratégica está diretamente ligada aos recursos humanos. Então, vamos ver o que vem a ser, então, a formulação estratégica. A formulação estratégica é um processo no qual a organização estabelece seus objetivos, realiza análise do ambiente atual e futuro, né? Então, olha só, quando eu faço uma avaliação, um plano estratégico, eu vou analisar o atual ambiente e o meu futuro, aonde eu quero chegar. Orientado para o mercado e traço o melhor caminho. Então, a estratégia é ela traçar o melhor caminho a ser seguido, garantindo sua sobrevivência e crescimento sustentável a médio e longo prazo. Então, o planejamento estratégico é para curto prazo? Não, ela não foi feita para ser a curto prazo. Ela foi desenvolvida para ser médio e longo prazo. E dessa forma, então, quanto mais próximo do plano estratégico eu estou, e eu preciso estar muito próximo do planejamento estratégico, porque é de lá que vem as recomendações de recursos humanos, quais são os critérios, quanto a gente quer buscar de mercado, porque quanto mais criterioso, quanto mais a empresa é audaciosa, mais crítico eu vou ser na hora da contratação, na hora da evolução interna de um funcionário, os critérios começam a mudar. E é por isso que o RH tem que estar muito próximo de mãos dadas com a estratégia da organização. E o que eu vejo? Eu vejo muito gerente de recursos humanos sendo convidado a participar de uma reunião de planejamento estratégico e ele simplesmente declina. Não, olha, hoje eu estou com outra atividade, eu estou fechando a folha de pagamento, não está dando tempo e tal, e acaba não indo. Ele deixa de participar da estratégia da organização. E isso não é bom, e isso traz consequências pesadas depois. E nesse caso, então, o que nós temos dentro do ambiente de mudança? Não, olha só, algumas coisas que já, né? Isso aqui é fato. Não são as espécies mais fortes nem as mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aquelas que melhor respondem às mudanças. Charles Darwin. Então, a mudança, ela vai vir. A mudança, ela vai ocorrer independente se o gerente de RH é uma pessoa comprometida ou não. Ela vai acontecer. A única coisa permanente é o estado de mudança. Heráclito
540 a.C. E também a única coisa que não muda é que tudo muda, ou seja, é uma regra isso aqui, ó. Tudo muda. E quando eu tenho essa regra falada desta forma, faz com que nós repensamos os nossos recursos humanos. Independente se eu estou lá como gerente de RH e eu não estou muito assim afinado com o plano estratégico da organização, as mudanças vão ocorrer. Eu estando lá ou não, as mudanças vão ocorrer. Só que eu posso contribuir com a organização. Eu posso contribuir com a melhor mão de obra, com a melhor capacitação, com o envolvimento das pessoas nos projetos organizacionais. Quanto mais as pessoas estiverem empenhadas, né, todas elas estão buscando realmente fazer com que a estratégia organizacional ocorra. É aquele caminho que eu tracei sendo executado dia a dia, semanas a semanas. Então, perceba que RH, ele é muito importante nesse sentido. E aí, então, o termo mudança apresenta o quê? A transformação de uma situação atual por outra que ainda não está habituado. Assim surge o medo, a insegurança pelo que não conhece, consecutivamente, não sabendo controlar essas novas situações, entram em crise. Claro. E por que entram em crise? Porque não sabem administrar esse tipo de situação. A empresa, quando ela traça um plano estratégico, quando ela quer montar alguma coisa, ela avalia, analisa o seu atual, como ele está agora, e depois ela projeta daqui 5 anos aonde ela quer estar. Hoje eu tenho 20% do mercado. Daqui 5 anos eu quero ter 50% do mercado. Então, ou seja, o que eu preciso fazer? Como que eu preciso trabalhar isso? Como que eu tenho que montar os meus processos? Como que está, por exemplo, o empenho das pessoas com os processos? Então, tudo isso faz sentido quando eu traço isso dentro de um plano estratégico. Claro, se eu tenho algo a buscar, isso gera uma crise, tudo gera uma crise. Uma coisa que a gente não imagina, né? Quando a gente casa, é uma crise, porque é uma situação nova. Quando a gente descasa, é a mesma coisa, gera uma crise, é uma situação nova. Quando a gente ganha na telecena, é uma crise, uma situação nova que aí começa a ter as suas mudanças, tá certo? Então a crise ela vai acontecer de qualquer forma, tá bom? O RH estratégico. O RH estratégico, dentro dos recursos humanos, ela faz com que nós tenhamos, então, querendo ou não, serão sempre cobrados pela melhoria dos processos. Então, dentro do RH estratégico, pessoal, sendo o gestor de RH capacitado, comprometido ou não, ela vai ser sempre cobrados pela melhoria dos processos e aumento da produtividade. Aí você vai falar, professor, mas eu trabalho com RH, não tenho nada a ver com produtividade. Você tem tudo a ver com a produtividade. Por isso que eu estou aqui colocando isso a você. Quando a empresa ela tem essa incumbência de buscar algo, de sair, de mudar algumas coisas, ou imagina, a empresa vai bem e de repente ela quebra um faturamento, qual é a primeira área que sofre os primeiros cortes? Não é treinamento, pessoas, é porque isso ocorre porque ela não está amparada devidamente dentro de uma estratégia. Caso contrário, quando eu corto pessoas, eu corto investimento e treinamento, eu estou cortando no meu planejamento estratégico. E isso tem que ficar claro para o presidente da organização, a direção da empresa. Então, por isso que faz todo sentido e é necessário que o RH esteja participando de um planejamento estratégico, certo? E dando continuidade aqui no nosso texto, né? Ele vai ser sempre cobrado, então, pelo aumento da produtividade, redução de custos. Ah, mas eu posso reduzir os custos só de RH. Não, você vai ser cobrado da redução em toda a organização. Porém, tem assumido o papel passivo, carente de meios para auxiliar a empresa a enfrentar desafios e, consequentemente, é a primeira a sofrer cortes.
Então, vocês acham que isso, eu estou apenas falando por falar? Não, realmente isso ocorre e é dessa forma. É a primeira a sofrer cortes. Outra situação, então, enquanto as empresas querem resultados concretos e produtividade, o RH oferece apenas o mínimo para a manutenção da área, ou seja, recrutamento de seleção, treinamento, benefícios, transferência de pessoas, desligamentos, a administração toda do RH, né? Então, isso é necessário? E ela faz, mas eu preciso de mais. A empresa precisa de algo mais. E é isso que tem que ficar muito vivo na cabeça dos gerentes de RH. Por quê? Porque se o engenheiro de produção ele assume outros desafios dentro da empresa, de repente, gerente de produção passa a ser também um gerente de qualidade, um gestor de qualidade. Ele começa a acumular esse tipo de envolvimento e de competência dentro da empresa porque ele se acha necessário a fazer isso. Desta mesma forma, o gerente de RH tem que sair fora do seu casulo e começar a assumir desafios. Uma delas é o próprio planejamento estratégico. Ele pode muito bem assumir um planejamento estratégico, certo? Gestores de RH são meros espectadores, onde poderia ter um papel visionário das mudanças que darão impacto às pessoas, que deverão impactar as pessoas no amanhã. E aí, então, preparando-as para assumir desafios. Esse é o papel do RH, impactar no amanhã. Por quê? Porque quando você tem esse planejamento estratégico, você sabe o que vai ser no amanhã. E você começa a preparar essas pessoas. Poucos são os gerentes de RH que estão preparados para assumir esses desafios. Concordam comigo quando eu disse a vocês? Você tem um cargo lá extremamente técnico, mas um gerente liga para você, um diretor liga para você, fala, olha, eu tenho uma pessoa de minha confiança para esse cargo. Você não quer uma pessoa de confiança para esse cargo. O cargo, ele precisa de pessoas com aquela competência, com aquela experiência. Eu não preciso do amigo do diretor, nem parente. Eu preciso de uma pessoa que responda àquelas expectativas. Ok, se a pessoa vai indicar alguém que esteja dentro daquelas expectativas, ótimo, que está dentro das suas condições de conhecimento, habilidades, ok, então vamos contratar. Mas se ela não estiver realmente, não contrate, tá? Bom, outra situação, então, como deve ser o RH estratégico? Participar da elaboração e condução do planejamento estratégico é uma situação. Participar ativamente como força capaz de influenciar resultados organizacional, apoiando pessoas a alcançar metas. Então, se eu apoio pessoas dando todas as condições para ela trabalhar, ela vai alcançar a meta. Avaliando processos, cobrando resultados e objetivos com menores recursos. Cada vez mais você vai verificar e avaliar empresas fazendo mais com menos recursos. Se eu tenho menos recursos, preciso de menos recursos para fazer as atividades, claro que vai me sobrar tempo, vai me sobrar condições de negociar, porque a tendência do preço é cair, eu posso ter um preço bem diferenciado do mercado, muito mais competitivo. Eu posso olhar o lado da qualidade do meu produto, do meu serviço, no atendimento. Tudo isso envolve essa atividade. E aí, então, o RH estratégico, uma estratégia segundo o BSC. Quem conhece o BSC Balance Scorecard, é uma formulação de Robert Kaplan, né? Que em 98 ele, de certa forma, montou uma nova maneira de avaliar um plano estratégico, ou seja, né, você botar uma formulação estratégica voltada para o negócio da organização. Então, Kaplan, ele começou a analisar o que a empresa busca e aonde ele atua. Aí começou, então, a desmembrar isso, né? E ele chegou em 4 perspectivas onde a empresa realmente deve atuar. Vamos ver, então, quais são elas? Dentro do BSC, que é um Balance Scorecard, você já deve ter ouvido falar, né? Nós temos aqui a perspectiva financeira. A perspectiva financeira, o que é?
A perspectiva financeira é aquilo que nós vamos oferecer aos nossos acionistas, ou dono da empresa, o que ela quer de rentabilidade, de lucratividade, tudo aquilo que está relacionado a cifras, eu preciso, então, colocar dentro da minha perspectiva financeira. E quando eu falo perspectiva financeira, eu posso ter ali um peso maior. Por quê? Porque ela está ali, de certa forma, nenhuma empresa ela está no mercado para ser apenas solidária. Ela quer o quê? Ter algo de retorno. Eu preciso rentabilizar essa minha empresa. E quanto mais rentável ela é, mais ela vale no mercado, mais ela vai crescer, mais ela vai investir. Então, a perspectiva financeira é algo fundamental. E tem empresas que diretores ou presidente só avaliam a perspectiva financeira, ou seja, meus indicadores financeiros. Tá? Mas tem mais indicadores. Qual seria, então? Perspectiva do cliente. Quando eu avalio perspectiva do cliente, o que eu estou vendo? O que o cliente realmente busca na minha empresa? Quais são os produtos ou serviços que eu ofereço a ele? Quando eu olho dessa forma, eu tenho em mente o quê? Será que o meu produto atende perfeitamente? Está dentro daquilo que ele busca? Será que eu não posso melhorar esse serviço? O atendimento com o cliente está ok? Eu vendi algo para o cliente, eu posso depois avaliar se aquele atendimento foi bom, o que eu preciso melhorar. Então, essa atenção com o cliente é muito importante. Por quê? Porque é o cliente que vai comprar os meus produtos e ele faz a empresa ficar viva. Ou seja, se o cliente estiver insatisfeito com a empresa, muito provável que com o futuro ela vai sair do mercado. Correto? Então, nada mais justo do que você colocar e avaliar aquilo que o cliente necessita ou precisa. Quando eu faço essa avaliação, eu já começo a tirar um pouco de peso do financeiro, porque, olha, eu tenho que investir também no cliente, correto? Na melhorar o meu produto, o meu serviço, em função da satisfação desse meu cliente. E aí, então, nós vamos para a terceira perspectiva, que é os processos internos. O que são os processos internos? Se eu ofereço um produto ou um serviço a um cliente, eu desenvolvo isso dentro da organização, através de um processo cadeia cliente-fornecedor, onde eu tenho um produto que eu compro uma matéria-prima no mercado, vou desenvolver, vou elaborar alguma coisa e vou vender a esse cliente, né? Então, veja bem, se eu estou olhando o cliente, avaliando a sua necessidade, se eu estou avaliando isso com o cliente, eu preciso entender o quê? Que nesse momento eu estou, de certa forma, mudando os meus processos, de acordo com a necessidade do cliente. Então, se eu tenho que mudar meu processo, eu preciso avaliar meu processo. E avaliar adequadamente o meu processo. Quando eu faço essa avaliação adequadamente no meu processo, eu vou mudar, eu vou alterar, eu vou investir, eu vou colocar novas formas de execução para aprimorar, evitar erros, evitar retrabalhos. Tudo isso eu vou economizar. E quando eu tenho retrabalho, problemas no meu processo, a primeira pessoa a sentir essa falta de organização é o meu cliente. Então, eu preciso, de certa forma, avaliar os meus processos e aí tem a melhoria contínua. Dessa forma, então, vou reavaliar novamente a minha perspectiva financeira e vou adequar com a necessidade de investimento também dos meus processos, correto? E por último aqui, a perspectiva do aprendizado e crescimento, que nada mais é do que minha equipe, a gestão de pessoas, né? As pessoas que estão trabalhando. A empresa é feita de pessoas, processos e pessoas. E se eu não tenho essas pessoas motivadas, capacitadas, treinadas a fazer as suas atividades, o que vai acontecer? Mesmo sendo um processo excelentemente, ele está traçado, está sendo executado de forma correta, né? Por exemplo, mas eu não tenho aquela proatividade das pessoas, eu deixo de produzir algo a mais, eu deixo de ser algo, né? E eu tenho ali, então, pessoas necessitando de algo diferenciado. Então, pessoal, eu preciso também investir em treinamento, e capacitação e desenvolvimento das pessoas. Então, são as 5 perspectivas dentro de um BSC, tá bom?
E aí, então, dentro da crise organizacional, o que nós temos? Né? Falando um pouco da nossa crise, é a perturbação que altera o curso ordinário das coisas, a alteração para melhor ou para pior de um curso de uma doença, né? Então, nós vamos aqui avaliando o que seria uma crise. Momento perigoso ou decisivo de um negócio, onde o mesmo estando preparado, a insegurança prevalece. Então, a crise, quando nós comentamos da crise, ela realmente impera na organização quando ela não está preparada para essa crise, né? A crise dentro... Por que gera crise, né? Porque eu tenho um plano estratégico. Eu tenho que sair de um local e ir para outro em uma movimentação de 2, 3 anos. E para isso, então, eu preciso capacitar, eu preciso ir no mercado, eu preciso mudar a cara da empresa, preciso colocar em prática essa estratégia organizacional. Isso não é fácil, tá bom? A percepção da crise dentro da empresa, né? Primeiro, é a falta de comprometimento dos resultados para com os resultados, ou seja, né, o resultado fica em segundo plano. A credibilidade da alta administração é afetada, então, ou seja, se a empresa vem depois a público e fala que está tudo ok, está tudo normal, ninguém vai acreditar, porque a credibilidade dela está afetada, tá certo? Outra situação, há projeções e expectativas não alcançadas. Eu tenho metas e elas não estão sendo alcançadas em função disso. Outra, rotatividade de pessoal, alto índice de turnover, o clima organizacional em baixa. Se você for fazer uma pesquisa de clima, vai dar um índice muito abaixo. Estouro do orçamento, isso acontece sempre, e também a baixa nas vendas. Da mesma forma que a percepção da crise é fora da empresa, onde o crescimento da credibilidade da concorrência, né, é percebida, ela aumenta. A dificuldade da inovação de produtos e serviços dessa empresa, dificuldade de adquirir recursos, claro. Como que eu vou adquirir recursos se ninguém vende para mim? Eu não tenho crédito no mercado. Então, são algumas situações que começam a interferir no dia a dia da organização em função de uma crise que já está afetando a empresa lá fora. Primeiro começa a afetar internamente, começa a perceber isso internamente, aquele zum, zum, zum. Daqui a pouco é lá fora que começa a perceber esses sinais. Voltando aqui, a perda de pessoas, de clientes insatisfeitos e perda de mercado, né? Então, quando você começa a perder mercado, realmente as coisas já estão indo para aquele lugar. Ou seja, né, a empresa precisa, de fato, reavaliar seus processos. E aí, nesse ponto, pessoal, o que nós precisamos? Sair da crise. E para sair da crise, primeiro passo, eu preciso elaborar o quê? Um diagnóstico organizacional do que está havendo, o que está acontecendo. É realmente um planejamento estratégico que nós estamos colocando e praticando, e aí está movimentando a organização. As pessoas ficam um pouco, né, exaltadas. Será que é só isso? Segundo passo, o que nós temos? Realização de uma consultoria organizacional. Então, o diagnóstico é a primeira atividade antes de uma consultoria. Se eu quero fazer uma consultoria, quero. Primeiro eu faço um diagnóstico para avaliar a empresa, o que está acontecendo, para depois, então, eu dou o remédio. Correto? Primeiro eu faço uma avaliação qual é a doença, para depois eu receitar o medicamento. Então, a consultoria é você oferecer o medicamento correto a ela. E depois, o terceiro passo é a implementação de uma rotina de auditorias. Então, por isso que o nosso tema é auditoria e consultoria em recursos humanos, né? Porque a consultoria, ela é a base do negócio, depois você vem com a auditoria, e a auditoria, dessa forma, ela busca avaliar se aquilo que eu implementei dentro da consultoria está corretamente implementado, né? Então, dentro disso, pessoal, nós temos aí que avaliar realmente como que está os nossos recursos humanos, tá bom? O RH estratégico, você trabalhar com a parte estratégica do negócio, faz toda a situação. Então, dentro do nosso resumo de agora, é avaliar realmente se isso nós estamos praticando, tá certo? E daqui a pouco nós falamos da nossa segunda aula.